seja bem-vindo. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Pedro Oliveira, o presidente Alberto Guerra, confirmou que a situação do atacante uruguaio Luis Soares não é nada simples. Boa tarde, Pedro. É isso mesmo, Meneghetti. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E não foi uma fala oficial do presidente Alberto Guerra. Foi num encontro que aconteceu ainda ontem na Arena para o Grêmio homenagear os sócios que mantiveram em dia as suas mensalidades. E durante uma fala do presidente para os sócios, acabou vazando um vídeo onde ele falava a seguinte frase. Vamos colocar na tela o que disse Alberto Guerra. Abre aspas. Ele tem possibilidade de colocar prótese. O negócio é grave. Muita injeção, muito medicamento. Vai chegando no limite. Mas quando é o limite, quando é o último, a gente não sabe. Fecha aspas para a palavra do presidente Alberto Guerra. O Grêmio ainda não se manifestou oficialmente sobre essa situação, mas a gente tem pelo menos uma fala vazada, entretanto, do presidente. Meneghetti. Bom, a primeira ponderação que quero fazer é sobre a maneira como o jornal Zero Hora, zh.com, abordou esse assunto, tratando como se fosse uma entrevista, pelo menos esta leitura. Não disse o que efetivamente aconteceu. Ali está colocado na matéria de Zero Hora como se fosse uma entrevista do presidente. E não foi isso. O vídeo foi gravado não de forma oficial, não autorizado pelo presidente, pela direção gremista, mas se tratava de um evento oficial. Não foi uma conversa do presidente com amigos. Não foi uma conversa do Alberto, privada, particular. Não. Ele estava num evento do Grêmio, uma cerimônia para homenagear, a inauguração de uma placa, aqueles sócios que pagavam as mensalidades em dia durante o complicadíssimo período da pandemia. Achou, inclusive, a iniciativa do Grêmio elogiável e merece aplauso. Então, ele estava lá como presidente do clube num evento oficial dentro do complexo do Grêmio. E aí ele faz uma frase que, na minha opinião, é desnecessária. Falou demais quando, por exemplo, citou a questão da prótese. Se alguém imagina que a prótese daria ao Soares a possibilidade de seguir a sua carreira como jogador profissional, está completamente enganado. Uma prótese no joelho, em primeiro lugar, que é uma cirurgia delicadíssima. E eu, que sou jornalista, não sou médico, fui falar com um médico especialista em cirurgia em joelho hoje pela manhã. Para qualquer atleta de altíssimo nível de competição, uma prótese inviabilizaria a sequência da carreira. Vai jogar, me disse esse médico, um tênis de dupla numa quadra de saibro, devagar e lentamente. O processo de recuperação é super demorado. Então, a prótese, se o presidente deu a entender isso, ou se alguém entendeu isso, não é para que ele siga a sua trajetória como atleta profissional, e sim a sua vida como cidadão dentro do máximo de normalidade. Agora, o presidente confirmou que a situação é grave, é preocupante. Ele falou, o negócio é grave. Então, não há especulação. Que ninguém mais diga assim, isso é um exagero da imprensa. Isso aí vocês estão inventando, esta mídia vermelha. Não, não, não. A questão do Soares é preocupante, é grave, a ponto de o presidente Alberto Guerra cogitar prótese. A minha segunda crítica, não era ali, presidente Alberto Guerra, para se manifestar desta maneira tão informal. Não era ali. O Grêmio está perdendo tempo. E o Grêmio, mais uma vez, vai terceirizar para, como diz o Ribeiro Neto, quem tem um efetivo comando do departamento de futebol. Quem vai ser o primeiro a se manifestar em nome do clube? Muito provavelmente, a não ser que uma zona mista hoje me surpreenda, o técnico Renato Portaluppi, porque vai ser questionado e o Renato tem coragem. O Renato tem coragem, o Renato vai abordar o assunto, vai responder no seu estilo, no seu jeito, como técnico do time e como efetivo comandante do futebol, César. Meneghetti, eu acompanhei a manifestação do presidente Guerra, assim como havia lido e estou lendo sobre tudo isso, e eu continuo com uma grande dúvida. O problema é que, a partir da manifestação do presidente Alberto Guerra, uma nova pergunta foi feita, e a pergunta que a gente tem colocado aqui todos os dias, e acho que é a pergunta que todo torcedor do Grêmio está colocando. O Grêmio ontem, a partir da manifestação de Guerra, precisa explicar por que o Soares jogou 26 jogos esse ano. E por que o Soares não foi tratado como um jogador que tinha uma dificuldade, de uma artrose que o acompanha há 10 anos, como dizem os jornalistas e os médicos da Espanha e também do Uruguai. Essa é a primeira, que foi criada ontem por Alberto Guerra. Se é tão grave a ponto dele ter que colocar uma prótese, e aqui eu não estou tirando, a palavra é dele, não é minha, porque prótese, nós estamos falando de alguém que vai precisar de 2 anos para voltar a caminhar. Então, a relação que a gente tem é essa, mas a dúvida persiste, inclusive com o próprio Alberto Guerra. Aposentadoria? Quando? A dúvida persiste. Quando?
É tudo que o torcedor do Grêmio quer saber. Isso foi colocado na matéria do Gabardo 2 dias atrás e ontem Alberto Guerra também colocou isso. Não sei quando. Quando não tem quando ao lado de aposentadoria, a gente não pode falar. Vem, Baldasso! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá, nós estamos num campo de especulações necessário por conta de uma informação que não chegou, que é justamente essa da pergunta do César. Quando? Agora. Vamos lá. Pela experiência que nós temos, pelos indícios que são apresentados, pela forma como a coisa está vindo a público. O presidente Guerra não é pato novo. Ele sabe que aquela manifestação que ele deu ali, que estava sendo gravada, viria a público. Com certeza absoluta. A forma como a notícia chegou através dos repórteres, de que uma situação limítrofe se aproximava. A forma como o presidente Guerra trata de impossibilidades do Soares a curto prazo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda no campo de especulações, eu reconheço isso que não tenho a informação. Mas eu considero bem plausível, eu considero bem possível que o Soares, no domingo, faça o seu jogo de despedida com a camisa do Grêmio. Eu não me surpreenderia. Não esqueça de inscrever-se para ajudar o canal Super Banha a crescer. Obrigada!